Muito bem, oficialmente então sejam todos bem-vindos, né, a esse nosso encontro. Sempre a educação física, ela é muito presente quando temos esses temas que geram tantas perguntas, né, que é falar justamente do estágio. Semana passada falamos aí um pouco mais sobre o próprio TCC em si, o trabalho de conclusão de curso. E para quem não assistiu esse material sobre o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, assista mesmo lá no próprio YouTube, né, no canal Uninter Polo de Itajaí. Inclusive todo esse material, né, já ficará gravado. Então, né, eu subo hoje, no máximo amanhã, aí para o próprio YouTube, né? E hoje, como nós discutimos ali anteriormente, vamos abordar tanto para quem é da licenciatura, especialmente sobre alguns elementos, né, do estágio na educação infantil, e também para quem é do bacharelado sobre o estágio em recriação. E claro que outros alunos que ainda não têm um estágio, mas que muitas vezes iniciaram o curso e já querem, ou talvez até fazer o estágio remunerado, não obrigatório, também esse material servirá então para vocês, servirá realmente para vocês entenderem mais um pouco sobre o estágio e alguns documentos, né, de envio, alguns materiais necessários para iniciar então esse estágio. Muito bem, mas até para que vocês então tenham como suporte, né, esse material também já foi gravado, isso claro, no começo do ano passado, eu gravei uma aula chamada Videoaula 126, isso eu gravei lá no meu canal, no YouTube, canal esse Educação Física Felipe Brito. Então a videoaula número 126 é uma videoaula especialmente onde eu falo sobre o estágio supervisionado na educação infantil, tá? Então, vocês têm também esse material lá no meu canal. Mas vamos falar então sobre, hoje, né, sobre essa análise do espaço da educação infantil, né, ou mesmo para quem vai para a academia ou para outros ambientes, né, o espaço de recreação em si, os potenciais áreas para desenvolvimento do profissional, do docente, né, nessa área específica, e como nós podemos compreender basicamente, né, a própria educação física ou mesmo outras áreas do conhecimento, né, a pedagogia, a própria educação especial ou a história, letras, que possam então desenvolver os seus estágios então na própria educação infantil, né? E produzir com isso, ter essa capacidade de produzir um plano de aula, né? Ou mesmo um plano de ação para esses espaços, né? Esses espaços infantis, elaborar esse relatório descritivo, né? Relatório esse analítico que vai desenvolver uma certa reflexão tanto do ponto de vista da estrutura, né? Do ambiente, acessibilidades, infraestrutura, né? Assim como o projeto de ensino, né, da instituição que vai ser desenvolvido então nesse respectivo espaço. E nisso tem como base todo esse processo então metodológico, né? Tanto o desenvolvimento dessas aulas que nós vamos desenvolver com essas crianças em si. Muitas vezes quando pensamos em aulas na educação infantil, é muitas vezes uma aula que tenha muito mais imagens, né? Que tenha muito mais práticas, às vezes informações um pouco mais diretivas em si, né? E que nós possamos também, no ensino superior, realizar também esses debates do que foi exposto, né, nesses procedimentos metodológicos, então, e com isso também esclarecer algumas dúvidas, até mesmo nesses nossos encontros, né, que nós temos aí todas as semanas, gerar também algumas indicações de estudo, né? Caso vocês precisarem também, nós temos alguns livros que vão abordar exatamente sobre o estágio supervisionado. Qualquer coisa vocês podem também vir ao Polo, né? Ou mesmo aqui em Itajaí, ou em Balneário Camboriú, ou Navegantes, ou Penha, de qual polo você pertença, e buscar realmente alguns livros, até mesmo como doação, né? Que o Polo oferece para vocês, para termos até como base teórica para desenvolver o nosso relatório, ter como referência bibliográfica, né, para incrementar tanto na criação do nosso plano de aula, como também no nosso desenvolvimento do nosso próprio relatório. E nisso, ter esse sistema, né, de avaliação, ou seja, quando pensamos em como
desenvolver esse sistema de avaliação, tanto a avaliação que nós vamos ter com os nossos alunos, como nós, enquanto profissionais ou futuros profissionais, né, quando vamos fazer o nosso estágio, como nós vamos ser avaliados a partir disso. Ou seja, né, a partir do momento que nós nos inserimos no nosso campo de estágio, né, ser avaliado o nosso plano de aula, o nosso plano de ação para quem é do bacharelado, a possível aplicação desse plano de aula, que é uma dúvida muito recorrente, né? Professor, eu fui na escola, ou na minha academia, ou na minha instituição, desenvolver o meu estágio, né? Aplicar meu plano de aula, plano de ação, mas infelizmente o calendário da escola, ou a escola às vezes, como está acontecendo recentemente, a escola está em greve, né? Não consegui aplicar o meu plano de aula. Como eu faço nesse processo? Né? Então é muito importante que você tenha a intencionalidade, né? Tenha a iniciativa de aplicar o seu plano de aula. Muitas vezes situações como essa, como está acontecendo em Itajaí recentemente, né? As greves, fogem muitas vezes ao nosso controle enquanto acadêmicos, mas isso não irá, de certa forma, acarretar nenhum tipo de indeferimento ou a não aceitação do seu plano de aula diante da própria instituição de ensino superior. Tá? Então isso é muito importante ficar claro que, né, você deve escrever ele, ter isso como um certo portfólio, vamos pensar assim, para futuras aplicações, ou quando for necessário, ou quando nós conseguimos encaixar, né, a aplicação desse plano de aula, termos isso como suporte. E por fim, né, uma outra forma de avaliação desse nosso estágio é o próprio relatório de estágio, que é essas 15, 20 páginas, que é praticamente um artigo científico, que vai ter lá introdução, desenvolvimento, metodologia, referências, anexos ou apêndices, né, conforme mesmo a própria necessidade. E nesses estágios, né, vamos também desenvolver algumas competências. Eu sempre gosto de pensar que é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na instituição, aquilo que nós aprendemos nos livros, nos artigos, né? Nas nossas aulas de campo, no caso especialmente da educação física. Né? Competências essas com habilidades socioemocionais, como o ato de entrar em contato com a instituição, que muitas vezes, né, esse contato ele não é bem aceito, às vezes a instituição ela demora para responder ou não responde, né? Ou muitas vezes não aceita você como estagiário naquelas condições, naquela situação específica, e temos que muitas vezes buscar outra instituição, buscar, né, outro ambiente para desenvolver o nosso espaço. Assim como analisar aquele ambiente, né, verificar as várias possibilidades. Quando eu puxo, por exemplo, para a educação infantil, né, será que eu posso desenvolver uma atividade recreativa, uma brincadeira ou um jogo no parquinho, por exemplo, né, numa creche, né, ou desenvolver uma atividade de esconde-esconde na sala de aula? Né? Então, tudo isso há de ser analisado, né, a partir do momento que eu busco analisar esse ambiente educativo, né, a acessibilidade, o risco que esse ambiente possa levar às crianças, se tem uma árvore, se eu vou desenvolver uma atividade numa árvore e que há necessidade de um adulto por perto dessa árvore para cuidar, para que essas crianças não caiam, né, ou não se machuquem, de certa forma, tudo isso deve ser levado em consideração quando eu vou analisar também esse meu ambiente. Tá? E elaborar o plano de aula, ou seja, ter como... Eu particularmente gosto muito de pensar no plano de aula a partir, primeiramente, da atividade que eu pretenda desenvolver com as crianças. Por exemplo, né, se eu for desenvolver uma atividade da amarelinha com o primeiro ano, né, ou corre-cutia. Então, a partir dessa amarelinha, ou do corre-cutia, ou do movimento, uma atividade como o Mãe da Rua, por exemplo, eu possa incrementar os objetivos, incrementar as competências da própria BNCC, né, e desenvolver meu sistema de avaliação e os meus materiais que eu vou precisar para desenvolver essas atividades. Tá? E nisso, depois que eu desenvolvi essa competência de elaborar um plano de aula, um plano de ação, né, a capacidade também de desenvolver um relatório, de analisar aquela minha prática a partir de um momento que eu vou ter que descrever, que eu vou ter que puxar alguns autores para desenvolver então esse meu relatório, né, descritivo, analítico, que nada mais é do que, até mesmo quando desenvolvo o meu estudo de caso,
né, que eu penso no macro e vou afunilando para o micro, né, também é um exercício para que eu possa desenvolver os meus relatórios para o meu estágio e também futuramente para o meu TCC. Tá? E até fazendo um gancho aqui e um adendo, eu gosto muito de pensar no desenvolvimento do próprio estágio a partir de alguns eixos temáticos que eu tenha no meu manual de TCC. Né? Se eu sou do bacharelado, por exemplo, desenvolver alguma coisa relacionada para quem é educação física, por exemplo, né? Sobre saúde e treinamento. Como que eu posso, de repente, a partir dessa temática sobre saúde e treinamento, aplicar na prática nos meus estágios, seja na educação infantil, no fundamental, no médio, né? Ou diferentes contextos, ou para quem é do bacharelado em si, né? Desenvolver isso no treinamento ou pensar em relação de saúde e treinamento na gestão, né? Como é que eu posso elaborar isso e aplicar isso na prática? Até porque isso vai me dar base para quando eu for escrever o meu artigo, já ter encaminhado as referências, ou até mesmo quando eu for defender a minha banca, né? Essa banca de 15 minutos, já ter realmente o meu referencial teórico com um peso de prática muito mais bem fundamentado, de certa forma. Tá? Alguns conhecimentos serão com isso necessários, né? Como conhecer esse espaço da educação infantil, né? Os seus contextos, as suas especificidades. Muitas vezes eu vou ter algumas crianças que vão atender aquelas práticas. Outras vezes eu vou ter algumas crianças neuroatípicas, por exemplo, uma criança autista, uma criança com TDAH, né, ou uma criança com algum tipo de necessidade especial, que eu tenho que pegar esta mesma atividade, né, a amarelinha, o corre-cutia, o mãe da rua, por exemplo, e adaptar, dar uma opção para essa criança desenvolver essa mesma atividade, para que possa também ser uma relação também de integração, né? De uma verdadeira inclusão em si. E conhecimentos, então, da própria atividade aí docente. Né? E algumas habilidades eu vou desenvolver com isso, né? Como todos esse ato de ter essa iniciativa, que eu saia da instituição de ensino superior, realmente já que, né, eu já sei realmente o meu repertório de atividades, eu tenho várias cartas da manga que eu sei que, eu planejei corre-cutia com as crianças, mas não deu certo. Eles estão muito agitados, não conseguem ficar parados para saber se tem um lencinho atrás. Então vou ter que adaptar, fazer uma atividade de um pega-pega bruxa. Vou ter que desenvolver uma atividade de alguma coisa que eu leve o emocional deles para depois acalmar para voltar para a sala. Então tudo isso, né, depende do meu repertório de jogos, brincadeiras e atividades que eu possa aí desenvolver na própria educação infantil. Algumas bibliografias básicas vão nos ajudar também a aumentar o nosso repertório para nós entendermos melhor nosso estágio, né? Até porque estágios nós vamos, de certa forma, seja formal ou informal, vamos estar sempre nos ambientando, né? Falo pela minha prática. Ano passado, por exemplo, né, a minha experiência era mais com o ensino fundamental, né, anos iniciais. Primeiro ano, segundo ano, né, até no máximo o quarto ano. Esse ano, né, estou envolvido mais com a creche em si, com a educação infantil, ou seja, crianças ali desde o maternal, né, dos 2 anos, até crianças do pré, crianças de 5 anos e 11 meses. Então, é uma outra atividade, uma outra adaptação, de certa forma também um estágio, né, que a gente acaba fazendo e aprendendo muito com as nossas práticas. Nós vamos aprendendo muito com outros professores também, né? A postura do pedagogo da sala, a postura do professor de inglês, né? Do professor de múltiplas linguagens. Então a gente vai aprendendo muito também com outros professores, tá? E também, como citei, essas bibliografias básicas que vocês vão ter, temos alguns livros que falam sobre educação física escolar, né? Que vão falar sobre essas práticas da própria editora Intersaberes também, tem lá na Biblioteca Pearson. Tem um texto de Piconês, um autor chamado Piconês, fala sobre a prática de ensino e o estágio supervisionado, também é um livro bem bacana. Um outro autor chamado Tozeto, com 2 T's, que fala sobre professores em formação, né, que são textos aí também da própria também editora Intersaberes, tá, que
esses livros aí já estão lá na própria Biblioteca Pearson, e assim como outros materiais aí complementares para enriquecer o nosso repertório, tá? Mas antes de entender alguns aspectos mais práticos, entendamos alguns aspectos mais conceituais, de certa forma. Então, entendemos que o que significa estágio, de certa forma. Estágio significa, né, residência, significa a morada, né, aquele momento que vou me imergir naquele campo, né, vivenciar aquelas rotinas que, quando pensamos na educação infantil, né, se estabelece muito bem. Né? Quando eu vou, por exemplo, fazer um estágio em uma creche, entender essas rotinas da alimentação, entender as rotinas da fralda, por exemplo, da hora do soninho, tudo isso vai fazer parte também da minha educação física, né? Não exatamente eu, como educador físico, vou educar somente o físico, mas através do físico, né? E pensar como é que eu posso colocar a educação física no ato quando a criança está se alimentando, ou quando a criança está, né, se preparando para o seu momento de sono, ou quando uma criança ela busca realmente nas suas necessidades, né, do xixi, né, ou a trocar fralda. Como que eu posso desenvolver minha educação física a partir disso, a partir de elementos sensório-motores, né, pré-operatórios, conforme realmente cita alguns autores, tá? E também entendemos que o próprio estágio ele vai também nos habilitar para a nossa profissão, né? O que vai nos sustentar para, quando nós nos formarmos, termos realmente esse bom repertório para um pouco mais ir para a prática realmente com um pouco mais de segurança, ir para a prática realmente com um pouco mais de embasamento. E também temos noção de quão relevante, né, é para a nossa formação, né, principalmente do licenciado, né, esse sujeito que vai para o magistério em si, né, por aproximar mesmo esse aluno do contexto que ele vai atuar, né, no seu futuro, aí, o futuro próximo, né, no ambiente escolar. Entendamos que existe também uma resolução, né, que fundamenta, né, a necessidade dos estágios no próprio ensino superior, e o estágio também ele é regulamentado pela própria, né, LDB, né, essa lei 94/96, tá? Bem, mas o objetivo do estágio supervisionado, basicamente, é oportunizar realmente essa análise da própria realidade, né, reconhecer os vários métodos utilizados naquela escola e saber que muitas vezes eu não vou utilizar um só método, eu vou fazer um mix, de certa forma, né, de vários métodos. Alguns momentos eu vou ter que ser um pouco mais comportamentalista, quando pensamos principalmente na educação infantil, né? Alguns momentos eu vou ter que ser um pouco mais socio-interacionista. Então, essa relação dos métodos que eu vou utilizar, das metodologias de abordagens, né, diante da educação física, elas vão se moldando conforme a minha necessidade, conforme realmente as situações que vão ali estar acontecendo. E focalizando também em alguns aspectos, né, como analisar alguns princípios e critérios para organizar as atividades que nós adotamos, planejar, capacidade de planejar essa docência, né, elaborar essa análise, essa discussão que nós desenvolvemos e também ter essa relação da teoria e da prática, né, fazer sempre essa praxis, né, e não muitas vezes, né, entender que há uma distância. Ah, não, isso acontece só na teoria, na prática é diferente. O ponto distante é quando nós conseguimos, né, vislumbrar a possibilidade de realização dessa teoria na prática, fazer essa praxis, esse ponto equidistante, né, no que tem na teoria e que eu possa então estar desenvolvendo na própria prática. Assim como os conhecimentos que nós vamos nos acumulando, né, ao longo da nossa graduação. Como é interessante, por exemplo, levar para os nossos estágios algumas atividades, alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas situações, até mesmo que os amigos, né, até mesmo os seus colegas de graduação desenvolveram nas aulas de campo, por exemplo, naquele momento em que o discente, em que o aluno tem para expor
o que foi proposto para ele, as suas temáticas, né? E nós elencarmos essas temáticas, então, em nossos estágios. Isso é muito rico. Isso é muito produtivo, né? E quando nós temos aqui nos polos esse retorno que os alunos conseguiram, professor, eu consegui realizar aquela atividade, né, da cabra cega, por exemplo, né, com os meus alunos lá, né, da escola, ou aquela atividade de educação física adaptada, ou de ginástica, ou de lutas mesmo, lá com o quarto ano, quinto ano. Eu consegui então desenvolver alguma prática semelhante daquilo que nós aprendemos nas aulas de campo. Isso então é muito interessante. E até fazendo alguns adendos, fiquem atentos para vocês, alunos que entraram aí no ano de 2019, entraram no ano a partir de 2020, que a partir dos próximos módulos também teremos algumas aulas de campo. Fiquem atentos aí aos próximos calendários dos grupos, tá certo? E também, claro, né, a proposta é que vocês não encerrem a sua graduação a partir do momento que vocês encerram os seus estágios, mas que possamos ter uma análise até como pesquisadores, né? Como um aprofundamento científico, né? Até dessas vivências práticas, né? E até ter uma análise mais crítica e que essa criticidade possa nos levar a uma certa criatividade naquilo que nós estamos então desenvolvendo. Mas aí alguns alunos até questionam, professor, mas na outra instituição não precisava realizar estágio, né? Eu vim de uma outra faculdade, professor, em que o estágio não era obrigatório. Aí até realmente afirmo para vocês e trago alguns dados, né, que nos leva a pensar o porquê eu devo realizar então esse estágio. Primeiramente, como nós citamos, né, a própria Lei 93/94/96, né, a Lei de Diretrizes e Bases, determina, né, essa exigência de algumas horas de estágios, né, na prática. Além de tudo, nos vai levar a esse aperfeiçoamento, né, a essa necessidade dessa progressão de carreira diante dos nossos estágios, essa formação contínua também, essa reflexão sobre essas práticas, né, análise até de outras práticas, né, aquilo que outros professores estão realizando, e nesse momento nós aprendemos muito sobre aquilo que nós podemos fazer, né? Opa, não, eu gostei dessa postura desse professor, que trabalha, por exemplo, mais a questão da musicalidade, né? Algumas canções, né? Nos jogos, das brincadeiras, na relação das filas, na relação do comportamento das crianças, né? Usa muitas vezes algumas brincadeiras cantadas para colocar alguns conceitos, colocar alguns valores, né, a ser apresentados para as crianças. Agora, esse professor aqui, que às vezes é muito gritão, né, um professor muito bravo, uma postura um pouco mais agressiva, né, não, esse modelo aqui eu não quero, né, levar para mim, que muitas vezes não é aquilo que eu quero, né, para criar como estereótipo, né, como uma referência daquilo que eu vou desenvolver então como um futuro profissional. E nisso, né, para organizar então o nosso estágio, né, para pensar nessa organização inicial, então até agora, né, pensar ele de forma prática. Professor, depois dessa aula, depois desse nosso encontro, nós tivemos então essa sua contextualização bacana, né, esse embasamento das leis, bacana, tudo interessante, mas na prática, como isso funciona? Esse estágio, ele pode ser feito tanto individualmente, como também esse estágio pode ser feito em grupo, tá? Em grupo, sim, desde que você faça parte, né, desde que o grupo em si faça parte da mesma oferta, ou seja, tenham entrado no mesmo mês e tenham entrado no mesmo ano de ingresso no seu curso, tá, de graduação. Isso é uma exigência. E reforçando tanto o memorial reflexivo, né, que é esse relatório de estágio, quanto o plano de aula, e esses documentos principais são documentos que vocês fizeram em grupos que devem ser construídos em equipes. Então, o plano de aula, tá, e o relatório de estágio, ele deve ser construído em grupo. E as experiências que vocês vão ter individualmente, né, e as experiências de equipes vivenciadas durante toda a aplicação desse plano irão também compor, né, todo esse memorial reflexivo, as vivências que vocês tiveram, né, que o grupo que foi fazer o estágio teve, né, durante o seu estágio, vai compor então o que vocês vão escrever no próprio relatório. E o número máximo de participantes, então, se vocês fizerem em grupo esse estágio, é no máximo 4 integrantes,
tá? E todos, então, reforçando, devem pertencer ao mesmo número de oferta. Ou seja, sabe aquele número que está ali entre parênteses? Então, todos os integrantes do grupo, né, que vão fazer o estágio, por exemplo, o estágio na educação infantil, devem ter aquele número de oferta que faz parte, então, do seu número de inscrição do seu estágio, tá? A postagem, ela será feita, então, né, principalmente do relatório, por um dos membros da equipe e vai colocar, então, o RU dos demais colegas. E ao pensar no desenvolvimento desse estágio, né, principalmente quando esse estágio em grupo, alguns pontos, então, devem ser aí com isso avaliados. É que todos os integrantes desse grupo devem ter acesso à própria instituição escolhida. Então, vou fazer o trabalho em grupo, ou seja, todos os 4 integrantes do grupo devem ter acesso naquele horário, naquele período do dia para ir à escola ou ir à academia ou uma outra instituição para desenvolver então essa prática. Tá? E é preciso também considerar, né, que esse memorial reflexivo de estágio, ele então é elaborado em grupo, né? Porém a ficha de frequência, tá? E a ficha de avaliação de desempenho, esses 2 documentos são postados individualmente. Então, termo de compromisso, ficha de frequência e também o próprio a ficha de avaliação de desempenho são documentos individuais. Porém, o memorial reflexivo, né, o relatório de estágio, que é um documento, e o plano de aula, claro, né, é um documento que é construído aí, então, em grupo. Bem, os locais para a realização, então, desse estágio, certo? No caso da educação infantil, as creches, né, os CIs de modo geral, os centros de educação infantil, seja da rede pública ou da rede particular ou privada, tá? Quando pensamos aí em crianças, né, dos 4 meses, 5 meses até os 5 anos, aí basicamente e 11 meses. Tá? E atividades mesmo que podemos realizar durante esse estágio, né, as nossas abordagens, pensando que a educação infantil não vai trabalhar exatamente com jogos e brincadeiras, ginástica, né, lutas. Vocês vão ter realmente algumas vivências em cima de algumas competências da própria Base Nacional Curricular Comum, né? Ou vão trabalhar o eu, o outro e o nós, ou gesto, corpo e movimentos, né? Ou espaços, transformações e realizações, conforme realmente algumas siglas que a própria BNCC nos traz para nós colocarmos como números alfanuméricos ali no nosso plano de aula. E até depois eu trago para vocês um aplicativo que eu gosto muito de utilizar, tá? Que é a BNCC App. Que esse aplicativo ele nos vai oferecer algumas ferramentas para identificar, eu estou então com crianças, né, do pré, ou do berçário, ou do maternal, ou do jardim, né, com crianças de tal faixa etária, então nesse momento eu vou trabalhar corpo, gestos e movimento, então vou colocar, né, essas competências a serem desenvolvidas e a partir disso eu vou estar elencando as atividades que eu vou então desenvolver com essas crianças. Tá? Depois eu vou colocar para vocês também aqui embaixo o link, tá, para vocês acessarem então esse aplicativo que eu gosto muito de utilizar ele na prática. Claro, vocês vão sempre, se a gente vai trabalhar na rede pública, vão elencar tanto o que a BNCC, essa Base Nacional, ela vai estar elencando para vocês, como as próprias diretrizes do município, né? Quem vai para a rede pública vai receber as diretrizes curriculares do município e a partir disso vocês vão fazer essa costura, né? Essa concha de retalhos do que está na BNCC e do que realmente é determinado pelas diretrizes, né, curriculares do município da sua cidade, seja Itajaí, Balneário ou mesmo aí Navegantes. Então, basicamente, né, as atividades que vocês vão desenvolver é observação das turmas, né, elaborar planos de aula e realização, né, se possível, né, se o calendário e a escola permitir, realizar essa docência. Lembrando, pessoal, que isso até trago como observação e chama a atenção de vocês, tá? É que a docência ela é individual e não opcional. Então, é muito importante vocês a todo momento se colocarem na postura de docentes quando vocês forem realizar o estágio de vocês, tá?
E, claro, né, depois disso, realizar o próprio memorial reflexivo e pensando na carga total de práticas que vocês vão desenvolver. Alguns cursos falam em 50 horas, alguns cursos falam em 60 horas de práticas, né? O curso da Educação Física, por exemplo, ele fala em 40 horas práticas. Ou seja, quando vocês forem desenvolver o termo de compromisso de vocês vão colocar lá referente a 40 horas, ou 50 horas, ou 60 horas práticas. Mas, professor, eu vi lá que meu estágio é de 100 horas, é de 150 horas, é de 200 horas. As horas restantes, né, para além dessas práticas, se referem à parte teórica, a qual na ficha de frequência você vai primeiramente relatar a prática, né, que é desenvolvimento de plano de aula e da instituição, desenvolvimento da docência, né, a participação de reuniões, de assembleias, de conselhos de classe ou pré-conselhos. Tudo isso vai fazer parte da sua prática, que você pode poder então estar relatando diante dessas 40 ou 50 horas práticas. As restantes, quando você for preencher a sua ficha de frequência, vai se referenciar a parte teórica, que é leitura dos manuais, visualização dos vídeos, preenchimento de relatório, né, ida ao polo para conversar com o orientador educacional. Tudo isso se refere à parte teórica também, que você vai estar lá descrevendo, né, as devidas horas. Eu gosto muito, até para sistematizar, né, pensar ou de 4 em 4 horas ou até 5 em 5 horas, para facilitar a contagem. Coloco lá 5, 10, 15, 20 até fechar 40, parte prática, e depois continuando, né, 5, 10, 15, 20, 25, 30, né, até 60, para fechar então a parte teórica, por exemplo, com um estágio que tenha então as 100 horas práticas, beleza? 100 horas de total, né, de estágios. E aí lembrando que essa parte teórica também se refere, né, a toda essa parte de leituras também que nós tivemos ali na própria instituição, né? Memorial reflexivo, o próprio relatório, tudo isso é a parte teórica. Bem, eu chamo a atenção de vocês também para uma questão, né, que, claro que nós somos adultos, né, mas vale sempre a pena estar reforçando que são questões éticas, né, ou seja, como nos portamos durante o nosso estágio. Ou seja, respeitar as normas da própria instituição, né? Cumprir o planejamento do estágio, isso é muito importante, que vai ao encontro dessas questões éticas, né? Entregar ao próprio órgão competente, à escola, né, os documentos sem rasura, sem liquid paper, sem assinalar. Realmente é um documento com um pouco mais de lisura, com um pouco mais realmente de cuidado, né, esse documento ali sem rasura. Desenvolver esse estágio respeitando os horários, ou seja, chegar ali 10, 15 minutinhos antes de iniciar o seu estágio. Assuntos sigilosos da própria instituição, a qual muitas vezes são comentados durante aquele momento do café dos professores, que às vezes você como estagiário às vezes faz parte também nesse momento de descontração, né? Ficar na própria instituição, esses detalhes. Durante a sua prática de estágio, não ficar com o celular, abster-se do próprio uso do celular durante, que às vezes isso possa ser interpretado mal pela equipe pedagógica, né, que pode dar a entender que você está no celular ao invés de desaplicando o seu estágio. Então isso é muito importante, né? Claro que a gente entende quando você tem que tirar uma foto, né, de alguma situação, e até quando tirar essa foto, não esquecer de colocar um emoji no rostinho dessa criança, para que a criança também não seja exposta, por mais que você vai colocar essa foto no seu memorial reflexivo. Cuidar com a apresentação pessoal, isso é muito importante. Se possível, né, ir uniformizado com a camisa da instituição, né, a camisa da Uninter, por exemplo, que identifica você como estagiário, como estagiário da educação física, daquela instituição então de ensino superior que identifique você. Então essa questão da apresentação pessoal, né, ser o mais discreto possível no ato de se vestir é muito importante. E aí, até para nos fechar um pouco mais esse nosso encontro de hoje, né, pensamos num passo a passo até para desenvolver o nosso relatório de estágio, né, que vai ser o desenvolvimento desse relatório, né, a partir do momento que eu tenha noção da introdução desse relatório, ou seja, né, as atividades que foram desenvolvidas durante aquele período de observação,
né, os desafios, né, que você, enquanto docente naquela prática, estágio, teve, né, ao estar desenvolvendo. Nas suas conclusões, você vai colocar as suas principais dificuldades, as suas superações, né, e também as suas referências, claro, sempre conforme as normas da própria ABNT. Assim como você pode colocar o seu plano de aula ali em anexos, né, com as considerações sobre o que você desenvolveu naqueles seus 4, 5, 6, né, 8 encontros que você teve ali naquela instituição. Plano de aula que você, né, lembrando, vai colocar a identificação, colocar ali os conteúdos, os objetivos, os materiais que você utilizou na prática, né, a síntese do que você então desenvolveu, tudo isso faz parte do seu plano ali de aula, tá? E até como prática, né, o primeiro passo para você iniciar, depois desse nosso encontro de hoje, o seu estágio é pensar primeiramente na sua carta de apresentação. Essa carta de apresentação é um documento ao qual você leva para a própria instituição, apresenta para ela, tá? Depois, inclusive, vou deixar para vocês aqui expostos essa carta de apresentação, ao qual realmente vai dizer que você é o estagiário da Uninter, né, que está buscando desenvolver o estágio durante 40 horas, né, de forma não remunerada naquela instituição especialmente. Ficha de frequência, certo? Também é uma ficha que você vai preencher ela manuscritamente, também sem rasuras. Tá? Lembrar que todos esses documentos devem conter realmente o carimbo da própria escola, principalmente quando pensamos, né, na própria ficha de frequência, na ficha de avaliação de desempenho, no seu termo de compromisso. Algumas escolas, né, é importante deixar frisado, que no carimbo dessa escola não tem o CNPJ. Então você pode escrever, né, ali manuscritamente o CNPJ no seu próprio termo de compromisso. Beleza? Bem, pessoal, depois então vou deixar para vocês aqui tanto essa imagem, né, da própria carta de apresentação. Depois vou deixar para vocês aqui o próprio documento também, para que vocês tenham uma noção geral do que é o termo de compromisso, tá? Os dados básicos ao qual você deve preencher, né, dessa instituição. Quando você vai preencher esse termo de compromisso, alguns dados seus, enquanto aluno, já estão cadastrados na sua plataforma virtual. Você vai apenas preencher dados da instituição, como o CEP, CNPJ, o e-mail, número, telefone, nome do supervisor técnico da própria instituição, né? Você vai lá colocar os dados de horários, né, dos dias da semana que você vai fazer o seu estágio, lembrando no máximo 6 horas por dia, 30 horas semanais. E se você for desenvolver esse estágio, né, esse estágio o obrigatório, você não deve estar vinculado a algum outro tipo de estágio não obrigatório. Ou seja, se você já está fechado no seu estágio não obrigatório remunerado, das duas uma, né? Ou nós deixamos vencer esse estágio não remunerado, ou cancelamos, né, esse estágio remunerado e iniciamos o estágio não remunerado obrigatório. Então, lembrando que 6 horas por dia, 30 horas semanais, seja ele remunerado ou não remunerado, tá? Então, depois desse termo de compromisso, apresentar então a própria instituição e, sendo deferido esse termo de compromisso, aí sim você pode então iniciar o seu estágio e sempre estar atento a, quando for preencher o seu termo de compromisso, colocar para uma semana à frente. Tá? E quando você emitiu o termo de compromisso, lembrar de entregar esse termo no máximo 5 dias, senão depois o link fecha e você tem que preencher de novo o documento, pegar todos os carimbos novamente e reforçando. Esse documento ele não passa pelo carimbo do polo, você vai colocar apenas o seu nome como estagiário, vai colocar apenas os dados, né, da própria instituição, o carimbo da academia, da escola, né, da instituição em si, e vai enviar para a própria Uninter, para a central da Uninter, da central de estágio. Aquele campo que aparece ali mais no canto inferior à direita ali da sua página, se refere apenas ao carimbo da própria central de estágio, né, da Uninter Central de Curitiba. Beleza, pessoal? E assim também a própria ficha de avaliação de desempenho também, quem vai preencher essa ficha de avaliação de desempenho é o próprio gestor, né, é o próprio supervisor técnico também, e não passará
pela assinatura do próprio Paulo. Beleza? E agora, com vocês aqui, realmente nessa gravação, eu encerro e continuo para quem está aqui comigo no Meet. Tchau para vocês.